Ô Sidney, o pessoal eu fui num tour com o pessoal do Camp History, né, que faz um tour aqui por Campinas, faz um tempinho já, e eu lembro que ele tava contando que tem um corpo, não sei se você sabe, tipo, tem um corpo de uma santa católica que tá na Igreja do Carmo, né, que eles preservam e tal. Essa santa, é Santa Cristina, se eu não estiver enganado, mas não é o corpo dela que está lá. É uma imagem, não sei se aquela imagem é feita em gesso, em plástico, é uma imagem que retrata a santa na hora da morte. E do lado dela tem uma caixa com relíquias, com partes dos ossos dela. Isso, Então tem exatamente. as relíquias dela. Cara, a Igreja do Carmo é um negócio assim. Aliás, um abraço pro pessoal do Camp History. Deus abençoe. Bom trabalho de vocês aí também. Ajudem, continuem ajudando aí a difundir a história da cidade. Ali na Igreja do Carmo, quando você entrou pela entrada principal. Do lado direito tem um monumento lá encostado na parede que parece um túmulo. Não é bem um túmulo, é só para lembrar que o Francisco Barreto Leme, o cara que fundou a cidade, está sepultado ali. Não exatamente ali onde está o monumento, ele está em algum lugar ali no chão da igreja, ele foi sepultado lá dentro, mas não é o único, tem mais de 40 pessoas sepultadas lá, ele, a mulher, os filhos, os fazendeiros da época estão sepultados ali dentro. Isso, entrando do lado direito, então, tem esse monumento. Do lado esquerdo, eu acho que ainda está lá a imagem da Senhora dos Remédios, que é uma santa que o padre foi buscar em Portugal em 1889 para rezar e pedir para parar com a infecção de febre amarela. Se você pegar, a Covid-19 judiou, né, machucou bastante gente e tal. Só que se você pegar a Covid-19 e multiplicar por 1000 vezes, você vai ter uma ideia do que foi a febre amarela. Foi muito pior mesmo. Então o desespero foi tanto que o padre foi em Portugal, ou mandou vir de Portugal essa estátua para colocar ali o pessoal rezar pedindo para que parasse a febre amarela. Então é um marco da história da cidade também, né? E qual que é a importância da ferrovia no crescimento de Campinas? Total, né? A importância dela é total para o desenvolvimento de Campinas. A Campinas produzia muito café e esse café, ele era todo exportado. Então, como é que se transportava esse café? No lombo de mulas. Por que mulas e não cavalos? Porque a mula leva mais peso do que o cavalo e porque a mula tem as patinhas menores, então a passada dela é mais firme, ela não quebra a perna com tanta facilidade. E então uma fazenda chegava a ter 100, 200 mulas carregando a produção até Santos. Cara, e essa viagem levava aí uns 15 dias. Imagina 15 dias de mula. Imagina se uma mula assusta e dispersa todas as outras, sai correndo, cai, a carga dela vai para o chão, chove, molha o café, vai perdendo qualidade daqui até lá. Então era um problema muito sério escoar a produção de café. E aí, então, os paulistas aqui, os fazendeiros aqui de Campinas, eles criam essa ferrovia com capital próprio e, a partir daí, o escoamento da produção fica muito mais rápido, muito mais fácil, transporta muito mais. E essa ferrovia ela foi sendo expandida. Então, a ferrovia paulista, eu conheci um senhor de 97 anos, que, aliás, ele está me devendo uma entrevista, viu, Roberta? Se você estiver ouvindo isso, avisa o seu sogro que eu preciso da entrevista dele, tá? Ele tem 97 anos, ajuda eu. Esse senhor falou assim para mim: Ah, quando eu subi ali perto da Paulista, cara, quem é que chama aquilo de Paulista ainda? Todo mundo conhece como Estação Cultura, mas antigamente as pessoas chamavam de Paulista. E eu já vi em muitos livros assim, porque é a Paulista, mas gente que viveu 100 anos atrás falava Paulista, que era o nome quando foi lançado ali. E esse senhor falou para mim: quando eu ia lá na Paulista, eu achei muito bonito o cara falar isso. Então, essa ferrovia paulista, vem de Jundiaí, olha, de Santos, você chega de Santos até aqui, de trem. Só que aí construíram a Companhia Mogiana, que vai daqui até o sul de Minas. Então, a partir daí, cara, Campinas ganha uma importância gigantesca, porque a conexão entre o continente e o litoral é Campinas. A Mogiana trazia os produtos que tinha que trazer de Minas Gerais, parava ali, fazia baldeação para Paulista e da Paulista ia para Santos. Então Campinas tornou-se um entreposto comercial gigantesco. Então Campinas ganha uma notoriedade, uma importância muito, muito grande a partir disso. É tão importante que o Dom Pedro II que veio em 1872 para fazer a inauguração. Sidney, por que a gente perdeu tanto
Porque hoje a gente não tem mais nada disso, né? Campinas não faz mais isso, né? Faz e não faz. Se você reparar o que era a vocação de Campinas quando foi fundada, era parada de tropeiros. Os caras eram comerciantes, paravam aqui e descansavam. Se você olhar Campinas ao longo do século XIX, tá cheio de europeus que paravam aqui. Os caras vinham de longe, tá cheio de viajante que passou por aqui. Tinha um hotel na rua Campos Sales, uma padaria suíça, que na parte de cima fazia as vezes de hotel. Padaria suíça era do Sr. Urich, que era o cara era europeu, salvo engano, suíço, por isso chamava-se padaria suíça. E ele acolhia estrangeiros. Chegava um estrangeiro aqui, ó, o seu lugar é na pensão lá do Sr. Urich. Então já tinha, cara, Campinas contou com a presença de alemães. Eu não estou falando só dos imigrantes que vieram trabalhar na lavoura. A Carolina Florencio, que dá nome para a rua em Campinas, ela era alemã, professora, veio para cá. Vários estrangeiros vieram para cá, várias pessoas assim, importantes moraram aqui na região, e muitos de passagem, e muitos por causa da facilidade de transporte. Hoje, o que a gente tem aqui na região de Campinas? As rodovias que formam um corredor do Mercosul, o aeroporto de Viracopos, um dos maiores da América Latina. As unidades do Exército aqui de Campinas são unidades importantíssimas do ponto de vista estratégico, porque podem ser deslocadas para qualquer lugar do país em questão de horas. Os hotéis de turismo de negócios. Cara, tem muito, muito, muito hotel que atende turistas de negócios aqui em Campinas. Então, Campinas continua sendo, até hoje, parada para quem vem fazer negócios. Uma das cidades mais ricas do Brasil, recebe visitantes pra caramba. Se você andar aqui na Prestes Maia, você vai ver que as placas estão escritas em português e em inglês, por causa da quantidade de estrangeiros que passam por aqui. Ô, Sidney, com a vinda dos imigrantes, né, de fora aqui para Campinas, a cultura de Campinas, a cultura assim do campineiro, ela foi moldada também por influência assim de fora. Você pode falar um pouquinho pra gente? Eu conversei com o pessoal da EPTV, eles estavam procurando alguma coisa que fosse característica de Campinas, assim, um prato típico de Campinas que só tem em Campinas. Eu falei, gente, não tem. Ah, mas um lanche típico de Campinas? Tem, não. Por quê? Você até pode arriscar pegar um prato e falar, "Ó, esse prato é de Campinas." Mas eu não dou 2 minutos para aparecer alguém e falar, não, isso aí já tem lá na Suíça. Essa bebida aqui é típica de Campinas. Cara, é 5 minutos para aparecer um baiano e falar, minha avó fazia isso aí lá na Bahia também. Porque Campinas é um encontrão de gente. Campinas é um lugar que trouxe gente do mundo todo. Então, nós fomos absorvendo costumes do mundo todo. Aqui tem alemães, tem italianos, tem espanhóis, aqui tem baianos, aqui tem portugueses, aqui tem alagoanos, sergipanos, tem de tudo aqui. Eu sou campineiro, nasci em Campinas. Minha mãe é mineira, do sul de Minas, meu pai é mineiro do norte de Minas. Você é nascido em Campinas? Nascido em Campinas. E os pais? Meus pais, olha, minha mãe é do Mato Grosso e meu pai é da divisa aí, do estado de São Paulo e outro estado, hein? E você? Minha mãe é de Sergipe e meu pai é de Sergipe. Tá vendo? Não tem, cara, assim, as nossas culturas foram moldando, assim, tem algumas coisas que são pontos centrais em Campinas e que servem de referência para todo mundo que vem e a gente continua a tradição, por exemplo, na educação. Campinas é uma cidade que cuida da educação desde o comecinho do século XIX. Você vê que a gente tem faculdades importantíssimas aqui, colégios técnicos, muita gente vem de fora para estudar aqui. Então, no campo da educação, no campo do desenvolvimento tecnológico, Campinas mantém essas características. O trabalho. O povo de Campinas é muito trabalhador, cara. O povo de Campinas trabalha bastante. Quem vem para cá vem com vontade de trabalhar, de vencer. Então, são algumas características que vão se mantendo e vão permeando a todas essas pessoas tão diferentes que vêm para cá. Isso é o que nos une como campineiros. Mas alguma coisa típica, só nossa, da cidade, vai ser difícil achar. Existe alguma figura histórica de Campinas que você acredita que serem mal interpretadas? Figuras históricas de Campinas que tenham Isso. sido mal interpretadas. O prefeito Rui Novaes. O prefeito Rui Novaes, eu brinco muito com ele, com a figura dele, né, com o respeito que lhe devo. Brinco sempre porque, Campinas não preserva muito patrimônio histórico, cara. As coisas antigas de Campinas a gente derruba tudo. A Igreja do Carmo, por exemplo, ela é da década de 1930. A igreja original que tinha no lugar da Igreja do Carmo, ela é de 1781. Pô, cara, custava preservar, pelo amor de Deus. Tá certo que era de barro, era de time, mas cara, não dá pra
fazer um reforço aí, segurar, pelo amor de Deus, não, vamos derrubar e fazer outra. Ali do lado onde está o monumento túmulo do Carlos Gomes, gente, Carlos Gomes está sepultado aí. Por favorzinho, não leve seus cachorros para fazer cocô no túmulo do maestro Carlos Gomes. Ele morreu chateado com Campinas. Do lado do monumento túmulo do Carlos Gomes, tinha um palacete Armbrust, cara, um palacete lindaço, coisa linda. Ali onde está o Palácio da Justiça, em frente, tinha uma igreja gigantesca, a Igreja do Rosário. Atrás da catedral tinha o Teatro Carlos Gomes, que chegou a ser apontado como mais bonito do que o Teatro Municipal de São Paulo na época. Então, assim, e o prefeito Rui Novaes, ele derrubou, a maioria dessas estruturas que derrubou foi ele. Tinha o segundo mercado, um dos primeiros mercados municipais de Campinas, chamava Mercado das Hortaliças, ficava na praça, no Largo das Andorinhas, em frente à prefeitura, foi derrubado também. Então, o prefeito Rui Novaes, ele derrubou muita coisa. Ele derrubou muita coisa na cidade, destruiu muita coisa. E todo mundo critica muito, inclusive eu já critiquei uma vez. Todo mundo critica muito, só que se não fosse ele, a gente não daria em Campinas hoje. A cidade, as ruas eram estreitas, não tinha avenidas, não tinha avenidas compridas e largas, a mobilidade de Campinas hoje seria zero. E então, o cara foi muito corajoso, foi muito peitudo, foi muito raçudo, derrubou mesmo um tanto de coisas aí históricas, antigas pra caramba. Mas se não fosse ele, a gente não daria pela cidade. Então, uma figura polêmica. E quem trabalhou com ele, eu li um livro do Dr. Jorge Alves de Lima, que trabalhou junto com ele quando era mais novinho. O Dr. Jorge Alves de Lima aponta que o cara era honestíssimo, assim, muito honesto, uma conduta exemplar. Eu não trabalhei com ele, então eu tenho que comprar a ideia de quem trabalhou com ele, que diz que o cara era muito honesto. Só que ele é muito criticado por causa das estruturas que ele derrubou. Será que não tinha como mesmo ter mantido isso, cara? Só que se não fosse ele, a gente não daria pela cidade. Então é uma figura polêmica, mas que é bem, bem injustiçado, eu acredito. Ô Sidney, você falou da preservação histórica de Campinas, né? Eu tô lembrando aqui o dia que eu fui com o pessoal do Camp History, né? Ali próximo ao monumento do Carlos Gomes, né? Por incrível que pareça, não sei se é cômico que eu vou falar ou se é triste. Porque ele tava lá contando a história do monumento, aí tinha um portãozinho ali que tava aberto, a mulher jogou, não sei, um negócio pro cachorro dela pegar, o cachorro dela foi e começou a subir em cima do monumento, e aí meu, que cena que foi aquela? As pessoas fazem fila ali sábado de manhã. Quem mora ali na região do centro, cara, pelo amor de Deus, o cara foi o maior maestro do continente americano. O cara foi um menino negro aí que perdeu a mãe com 10 anos de idade, que o pai era boêmio, estava no quarto casamento. Ele lutou, se esforçou, compositor muito, muito bem, fez obras muito bonitas, engrandeceu o nome da cidade. E quando o Carlos Gomes... cara, eu não queria a vida do Carlos Gomes para mim, mas nem por um segundo da vida, porque esse cara sofreu feito um cachorro. Sofreu muito. O Carlos Gomes sofreu muito. E foi um homem de muito respeito, viu? O Carlos Gomes foi um cara de muito respeito. Ele foi convidado para escrever o hino nacional do Brasil, na época da proclamação da República. E ele estava na Itália, sem dinheiro, o filhinho dele acabou de morrer, a ex-esposa acabou de morrer, ele estava doente, assim, ele estava a ponto de virar mendigo. E o governo do Brasil chegou a mandar um cheque para ele, depois que expulsaram o Dom Pedro II, chegaram a mandar o vale para ele retirar o dinheiro lá no banco. Eu não lembro exatamente quanto era o valor, mas era um dinheiro assim muito bom que ia tirar ele do sufoco. Ele pegou, olhou para o dinheiro, rasgou, devolveu e falou: não quero, porque ele foi fiel ao Dom Pedro II, que era amigo dele. Então, um cara assim, uma conduta honestíssima. E só que ele morreu chateado com Campinas, porque quase mendigo que estava lá na Itália, doente, coitado, muito doente, sem poder trabalhar. Ele mandava cartas para Campinas falando: gente, deixa eu voltar para Campinas, me ajuda. Eu sou um bom músico, eu monto uma escola de música em Campinas, vocês conhecem meu nome, eu monto um conservatório em Campinas. E os campineiros disseram: vamos esperar um pouco, daqui 6 meses a gente conversa. Ele escreveu pro irmão dele e falou: cara, até parece que eu tenho 6 meses, né? Tá vendo o tanto que eu tô doente? E quem acolheu ele foi o povo do Pará. O estado do Pará acolheu ele e cuidaram dele lá, deram dignidade, honra para ele. Mas depois que ele morreu, Campinas pediu o corpo, né? E aí, quando ele morreu, uma das últimas correspondências dele, ele fala assim: Campinas não me quer nem para porteiro de conservatório. Fui desprezado por Campinas. E agora que o cara tá sepultado ali naquele monumento lindo, o pessoal leva o cachorro para fazer cocô na cabeça do cara. A falta de respeito. Assim, desculpa aí quem faz isso, gente, mas isso é falta de respeito.